Olá, meus alunos. Eu estou aqui para apresentar para vocês qual será o tema abordado na nossa aula de hoje. Bom, eu preparei uma aula sobre queimaduras, onde vocês poderão aprender quais são as principais características dessa lesão, quais são os seus agentes causadores e também vocês vão aprender a calcular a porcentagem de um corpo queimado. Ou seja, irão saber identificar se uma vítima ela teve 20% do seu corpo queimado, se foi 30%. Nessa aula você conseguirá saber definir esse caso quando você se deparar em uma situação que seja necessário você saber qual a porcentagem de queimadura deste paciente. No entanto, eu desejo que vocês tenham uma boa aula, um abraço a todos e muito obrigada pela atenção. Agora vamos entender o que é uma queimadura. A queimadura ela é uma lesão produzida devido à ação do calor ou por outros agentes que podem atingir o tecido cutâneo. É caracterizada de acordo com o grau de profundidade e pode ser provocada por agentes físicos, químicos e biológicos. E para melhor entender como funciona o tecido cutâneo, é importante conhecermos a anatomia da pele. A pele ela é formada por três camadas. Essas três camadas elas são divididas em epiderme, como você pode observar na imagem, que é essa parte superficial onde ficam os pelos. Temos a derme, que está na parte mediana, e temos a hipoderme, que é a camada mais profunda da pele. Essa pele ela tem como principal função proteger o organismo de ameaças físicas e externas. Ela também tem a função de defesa imunológica e é o principal órgão regulador da temperatura de nosso corpo e também nos protege contra a desidratação. Como que ela vai regular essa temperatura do nosso corpo, por exemplo? Essa temperatura ela é regularizada principalmente pelo tecido adiposo. Como vocês podem observar na imagem, essa parte que está em amarelo, esse tecido adiposo significa a gordura. É ela que é responsável por estar regulando a temperatura corporal. E em se tratando de epidemiologia, é importante ressaltar do que se trata esse termo? A epidemiologia ela é a ciência que estuda a distribuição e os determinantes dos problemas de saúde. No entanto, ela existe para deixar você atualizado dos dados referentes ao seu país em relação a doenças, quantidade de óbitos, qual a faixa etária que está morrendo mais e etc. Então, em relação a queimaduras, é importante ressaltar que o que nos traz a epidemiologia é que no Brasil estima-se que há 1 milhão de acidentes por ano por pessoas vítimas de queimadura, sendo que 100 mil destas pessoas procuraram atendimento hospitalar. E dessas 100 mil, 2.500 evoluiu para óbito, sendo que 2 a 3% destes acidentes aconteceram em casa, atingindo geralmente as crianças, que são as mais vulneráveis. Então, temos que estar alerta a isso também, que é um fato muito importante para termos conhecimento. A queimadura, além da dor e lesões superficiais ou profundas, ela também pode ocasionar danos no emocional de uma pessoa, tanto como consequência na sua interação social com os demais, o estado de espírito e problemas psicológicos, pois a pessoa que tem parte do seu corpo queimada e fica com deformidades, ela consequentemente passa a ter uma vida totalmente diferente do que era antes, ela vai se recuar da sociedade e tudo isso vai gerar fatores negativos na sua vida. Observamos aqui a classificação das queimaduras. Essa classificação ela vai ser caracterizada de acordo com o seu agente causador. Temos como, por exemplo, o agente físico, o agente químico e o agente biológico. Dentre os agentes físicos, podemos citar as temperaturas, ou seja, o vapor, objetos aquecidos, a água quente,
ou até mesmo a chama, como vocês podem observar nessa imagem. Temos outro exemplo também de queimadura através do sol, as queimaduras solares. Esse tipo de queimaduras, elas ocorrem principalmente em indivíduos de cor branca, que são muito mais predispostos, devido à sua menor quantidade de melanina no organismo, comparado a pessoas de pele mais escura, ou seja, as pessoas negras ou as morenas. Temos também aqui exemplo de um agente químico. Podemos citar dois que são bem conhecidos, a gasolina e o álcool. Esses dois tipos de agentes químicos podem vir provocar lesões profundas na pele de uma pessoa. Temos aqui também abaixo, nas imagens, dois tipos de agente causador por meio biológico, ou seja, por meio dos animais. Trouxe para vocês o exemplo da lagarta de fogo, que ela pode vir a ocasionar queimaduras. Podem observar na mão dessa pessoa que está bem vermelho, e esse tipo de queimadura por esses animais, ela dói muito. Um outro exemplo também, nós temos a água-viva. Você pode observar nessa imagem que tem pessoas na praia e essas águas-vivas, elas são praticamente transparentes. Você tem que ter muito cuidado ao se aproximar delas. Dentro da água, você não irá conseguir ver ela, como vocês podem estar observando. Então, é importante ressaltar que esses animais marinhos também, ele pode vir a ocasionar uma queimadura na pele da pessoa, na qual ela vai sentir muita dor e ter que passar por cuidados imediatos para alívio dessa dor ocasionada por esse animal. Vamos aqui conhecer a profundidade de uma queimadura. A queimadura, ela classifica-se em primeiro, segundo e terceiro grau. A queimadura de primeiro grau, ela é superficial e se caracteriza pelo aspecto de vermelhidão e também pode gerar ardência no local. Como vocês podem ver nesta primeira imagem, um exemplo de uma queimadura solar. A de segundo grau, ela é superficial e caracteriza-se pela presença de bolhas. Já a de terceiro grau, ela é mais profunda e atinge os tecidos abaixo da pele, como o subcutâneo, o muscular ou até mesmo chegar até o osso, sendo uma queimadura bem mais profunda, no qual tem um aspecto mais escuro, porque deixou o tecido necrosado e sem vida. Agora iremos aprender sobre a fisiopatologia da queimadura. O que significa? Significa que vamos ver como essa queimadura ela vai agir no organismo, ou seja, quais são os sintomas que irão aparecer. Então, vamos iniciar falando do edema. O edema é um dos processos decorrentes da queimadura. Consequentemente, vai vir a perda de líquidos e o aumento da permeabilidade capilar. Esses fatores eles geram riscos ao paciente queimado. Por que eles geram risco? E quais são esses riscos? Temos aqui dois riscos, o choque hipovolêmico, que a pessoa pode vir a desencadear em decorrência dessa queimadura, como em segundo lugar temos a perda de eletrólitos. Mas eu vou definir melhor ainda para vocês. O que se trata de choque hipovolêmico? Eu não sei o que é. No paciente queimado, o choque hipovolêmico ele vai ser decorrente das perdas de líquidos, que levam à redução crítica da perfusão tecidual secundária. E essa redução de eletrólitos ela vai fazer com que o organismo ele não trabalhe como deveria, ou seja, ele vai perder a sua função. Assim, fazendo com que essa pessoa aumente o seu nível de perda de eletrólitos e venha a desencadear óbito. Mas como assim? Não entendi ainda. Esses eletrólitos, eles são os minerais responsáveis pelo transporte de água para dentro de nossas células e também pelos impulsos elétricos do nosso corpo. Então, com a perda dele, consequentemente, o organismo não vai conseguir funcionar normalmente. Por isso que ele é muito importante tanto para os movimentos musculares
como para o funcionamento dos órgãos vitais. E com isso também, ele é responsável para manter uma hidratação eficiente no nosso organismo. Então, o que devemos evitar nesse momento é que esse paciente que foi vítima de uma queimadura chegue a esse ponto. Por isso que é importante um socorro imediato, dependendo da severidade da queimadura daquele paciente. O importante na queimadura não é o seu tipo e nem o seu grau, mas sim a extensão da pele queimada, ou seja, a área corporal atingida. Como que elas são classificadas? Ela é classificada em baixa, média e alta. Quando a classificação se define como baixa, é quando a parte do corpo atingida gera menos de 15% da sua superfície corporal. Já para ser classificada como média, tem que estar entre 15% e menos de 40% da pele coberta, e alta quando está mais de 40% do corpo queimado. Aqui vamos observar as partes do corpo, tanto de um paciente adulto, como de uma criança e de um bebê. Para realizar o cálculo da porcentagem de queimada, é necessário usar a regra dos 9, onde você observa que no adulto a cabeça dele equivale a 9%, já na criança ela equivale a 18%, o dobro, e no bebê também a 18%. Nos membros superiores, que é braço, cada braço vai equivaler a 9%, totalizando um total de 18%, já na criança é a metade, é 4,5%. O tronco, aqui no adulto, você vê que o tórax e o abdômen tem dois valores, de 9 cada um. Já na criança, ele já conta como um total de 18%. As partes genitais, elas equivalem a 1%, e os membros inferiores do adulto a 9%, e da criança 7%, e de um bebê ela vai equivaler a 14%. Bem, para poder totalizar esses 100% do corpo queimado, você vai simplesmente pegar a parte do corpo atingida, ver quanto que ela vale e somar. O paciente adulto, ele de frente, ele tem um total de 55%, as costas, ele equivale a 45%, e para somar os 100%, conta com 1% das genitais. Então, era isso que eu queria deixar claro para vocês, que quando você for fazer a análise, o cálculo de quanto o paciente teve o seu corpo queimado, temos que nos lembrar sempre da idade dessa pessoa, se ela é adulto, se é uma criança ou se é um bebê, porque vai variar os valores de acordo com a idade dessa vítima. Então, conhecemos a regra dos 9 para avaliar a extensão de uma queimadura. Agora vamos lá aos cuidados para hospitalar com essas vítimas de queimadas, ou seja, o ABCDE. O A ele vai representar queimaduras que envolvam vias aéreas, face, edemas de faringe e orofaringe. O B, se houve a inalação de fumaça ou confusão mental. O C, avaliar tamanho da queimadura e sinais de choque. Letra D, vai avaliar o nível de consciência. E E, proceder ao curativo. Dentre os cuidados que devemos ter com a vítima de queimadura, o primeiro passo a fazer é afastar a vítima do agente causador dessa queimadura, e se a vítima estiver em chamas, envolvê-la num cobertor ou mandar rolar no chão. Tudo vai depender do qual tipo de queimadura que essa pessoa está sofrendo, ou seja, qual tipo de agente causador. Se for por um choque elétrico, você vai ter que desligar imediatamente a chave geral antes de prestar atendimento a essa vítima. Depois, você tem que retirar os adornos da vítima, retirar as roupas e resfriar a área com água, ou seja, resfriar a pele dessa pessoa. Para dar continuidade aos cuidados pré-hospitalar, também vamos ter que realizar a verificação dos sinais vitais desse paciente, realizar um acesso venoso para hidratação rápida, para que ele não venha a ter um choque hipovolêmico devido à queimadura. Caso a vítima esteja instável,
seguir para o hospital imediatamente, já continuando o exame na ambulância. E caso ela esteja estável, conversando, consegue responder o que você está perguntando, você pode proceder os seus procedimentos ali mesmo no local enquanto espera o socorro. Vai também poder realizar uma anamnese, conhecer melhor aquele paciente, se ele tem aí histórico de alguma alergia à medicação, alguma doença, dados importantes que devem ser colhidos também. No exame secundário, vamos na busca de sinais e sintomas de traumas associados à queimadura. Vamos também poder fazer a estimativa da área queimada e a profundidade. Vamos poder avaliar o nível de consciência pelo método AVDI, ou seja, se ele está alerta, se ele responde a estímulos verbais, se ele responde a estímulos de dor ou se ele está inconsciente. Aí, a partir dos dados que você conseguiu coletar e fez todo um diagnóstico, se ele é instável ou estável, aí você vai imediatamente chamar ajuda. Outros cuidados que devemos ter é que, ao observar que esse paciente ele tem mais de 20% do corpo queimado, não podemos dar água para ele, não podemos colocar gelo sobre a queimadura. E um outro aspecto importante, caso você identifique que ele tem entre 60% e 80% desse corpo queimado, você deve providenciar o transporte imediato. Portanto, gente, é importante saber que a consequência mais grave das queimaduras é a porcentagem da área do corpo atingida, ou seja, quando é atingido menos de 15%, diz-se que o acidentado ele é simplesmente um portador de queimaduras. E, entretanto, quando a porcentagem da pele queimada ultrapassa os 15%, pode-se considerá-lo como um grande queimado. E ao atingir mais de 40% da superfície do corpo, essa queimadura pode provocar a morte. E, por fim, quando ela é acima de 70%, as chances de sobreviver são mínimas.